Olá, tudo bem? Sou Antônio Diniz, aluno do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, na modalidade à distância, com polo presencial em Buriti dos Lopes. Estou na disciplina de estágio supervisionado 3, onde tenho como tutora regente a professora titular de Ciências Biológicas da Unidade Escolar Deputada Francisca Trindade, Dulcimar Silva Lima, onde ela irá me orientar durante todo o meu período de estágio. Sou muito grato por fazer parte da equipe, mesmo que de forma temporária, da Unidade Escolar Francisca Trindade, pois mesmo apesar das dificuldades que a escola encontra, ela não está medindo esforços para levar um conteúdo de qualidade para o seu alunado. Então, venha comigo, porque hoje nós iremos aprender um pouco sobre células, mais especificamente falando de citoplasma, hieloplasma e lisossomos. Então, dando continuidade, iremos iniciar falando sobre o citoplasma. O que seria o citoplasma? O citoplasma é o espaço intracelular que nas células eucariontes representa a região entre a membrana plasmática e o envoltório do núcleo. Aqui nesta figura, do nosso lado esquerdo, podemos observar uma célula animal com todas as suas organelas. Inclusive, nós podemos destacar onde está de forma bem didática, você pode observar o citoplasma, que é toda esta parte onde está repousando as organelas. Então, aqui nós observamos a parede celular, logo após nós temos a membrana plasmática, onde você já pode identificar, e também nós temos o citoplasma, que é toda essa parte que fica desde a membrana plasmática até o envoltório do núcleo. Aqui nós podemos identificar algumas organelas, como nós temos a mitocôndria, o cloroplastos, o retículo endoplasmático, o microtúbulo, o complexo de Golgi, o lisossomo, o ribossomo, o vacúolo e o núcleo. Então, de forma bem didática, já deu para você identificar todas as organelas presentes na célula. Inclusive, nós podemos identificar onde se posiciona o citoplasma na célula. Então, dando continuidade, iremos falar agora um pouco sobre o hieloplasma. Já que conseguimos identificar onde encontramos o citoplasma, agora vamos para o hieloplasma. Vamos identificar o hieloplasma. O hieloplasma, em outras literaturas, em outros livros, com outros estudiosos, ela também tem o nome de citosol. Então, o hieloplasma e o citosol são a mesma coisa na célula. Então, e o que seria o hieloplasma? O hieloplasma é uma matriz viscosa que também pode ser chamada de citosol, como eu acabei de ressaltar para vocês. Ela está localizada no citoplasma, entre a membrana plasmática e o núcleo. É importante ressaltar que o hieloplasma e o citoplasma são dois componentes celulares distintos. O citoplasma compreende todo o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele inclui o hieloplasma, que é a parte viscosa, e as organelas, que são responsáveis por todo o metabolismo das células. O hieloplasma tem movimento contínuo e é impulsionado por proteínas filamentosas, que estão presentes no citoplasma. Então, como nós podemos identificar aqui nesta figura? O hieloplasma é toda esta parte viscosa encontrada na célula, onde navegam, pode-se dizer assim, as organelas. Então, não esqueça, o citoplasma é toda a parte compreendida. Então, não esqueça, o citoplasma é toda a parte que compreende entre a parede celular e o envoltório do núcleo, e o hieloplasma é toda essa parte gelatinosa que encontramos no citoplasma. Dando continuidade, iremos falar um pouco sobre a estrutura e composição das células. Lembrando que nas células eucariontes, principalmente nas células animais, o hieloplasma ocupa mais da metade do volume total das células. Nas células vegetais, em alguns casos, o hieloplasma ele fica comprimido pelos vacúolos. Ficou bem claro, não é isso? Então, dando continuidade, agora vamos falar um pouco sobre os lisossomos. O que seriam os lisossomos?
Os lisossomos são organelas citoplasmáticas membranosas, presentes em todas as células eucariontes. Em seu interior existem enzimas que realizam normalmente a digestão intracelular, porém extracelular em casos excepcionais. Nós iremos compreender um pouco melhor sobre o lisossomos no próximo slide, onde você vai compreender e vai ficar mesmo impregnado na sua mente a real função do lisossomo na célula, ok? Bom, nós iremos falar aqui agora um pouco para vocês sobre a ação dos lisossomos, certo? A ação do ciclo dos lisossomos. Então, preste bem atenção que isso é muito importante e a partir daqui você não vai esquecer nunca mais da ação dos lisossomos na célula. Então, vamos comigo. Aqui nas células, nesta célula animal, nós podemos observar o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, está bem aqui, onde você pode observar o complexo de Golgi. E logo em seguida, nós podemos observar que do complexo de Golgi saem vesículas. E dessas vesículas, elas são denominadas de lisossomos primários. Logo após, nós podemos observar aqui na parte superior do lado esquerdo, um corpo estranho sendo absorvido pela célula. O que seria esse corpo estranho? Este corpo estranho, ele poderia ser um vírus, poderia ser uma bactéria, poderia ser uma proteína, enfim. Um corpo estranho que está sendo absorvido pela célula, que ele tem o nome de fagocitose. Este processo onde a célula consegue absorver um corpo estranho é denominado de fagocitose. Quando acontece esse processo de fagocitose, é formado um vacúolo dentro da célula. E esse vacúolo, como você pode observar aqui, tem o nome de fagossomos. Então, formado fagossomos, formado lisossomos, vai acontecer a fusão desses dois componentes, desses dois vacúolos, entre o fagossomos e o lisossomos, que vai formar um terceiro vacúolo, que está sendo observado aqui pela letra A, onde vai ser denominado de vacúolo digestivo ou lisossomo secundário. O que vai acontecer nesse vacúolo digestivo? Neste processo, o lisossomo vai, de forma grosseiramente falando, irá atacar toda essa proteína neste vacúolo digestivo, que foi absorvido pela célula em forma de fagocitose. Então, neste momento, estará acontecendo a digestão dentro da célula, através deste vacúolo digestivo que ocorreu entre a fusão do lisossomos e o fagossomos, formando um terceiro vacúolo chamado de vacúolo digestivo. Em seguida, após este processo, a célula irá absorver uma parte destas proteínas. Absorvido uma parte dessas proteínas, irá ficar um excedente. Este excesso irá formar-se um outro vacúolo, e este vacúolo vai ser chamado de vacúolo residual. Este vacúolo residual vai ser excretado pela célula, vai ser posto para fora através de um processo chamado de plasmocitose. Então, a plasmocitose acontece através deste vacúolo chamado de vacúolo residual, que é o excesso de resíduos não aproveitados pela célula que vai ser posto para fora através do processo chamado de plasmocitose. Vale lembrar também que o lisossomos também faz parte de outro processo esse chamado de autofagia. O que seria autofagia na célula? Seria um controle populacional onde o lisossomos iria atuar em algumas organelas desta célula. Exemplo, se tem uma célula que existe muita mitocôndrias demais, irá prejudicar o funcionamento da célula. Então, entra em ação o lisossomo para fazer a destruição parcial destas mitocôndrias, para que fique de uma forma equilibrada, para que não venha a acontecer nenhuma anomalia da célula. Então, este processo é chamado de autofagia, o controle populacional das organelas existentes na célula, ok? Dando continuidade, gostaria aqui de ressaltar para vocês que o lisossomos ele também faz parte de outro processo esse chamado de autólise ou apoptose.
O que seria a autólise ou apoptose? A autólise ou apoptose seria a destruição total da célula. Mas quando isso acontece? Isso acontece quando uma célula já está muito velha, já precisa ser substituída, aí o lisossomo vem lá e faz essa destruição total através do rompimento do vesículo, onde solta as enzimas que vai fazer a destruição total da célula. Só que vale ressaltar que, às vezes, isso acontece de forma desordenada. E quando acontece de forma desordenada, aí vai acarretar vários problemas ao indivíduo. Exemplo, a apoptose descontrolada ela pode causar a silicose pulmonar ou então a artrite reumatoide, quase que não sai. Pessoas que trabalham em cerâmicas, pessoas que trabalham polindo mármore, pessoas que trabalham em carvoarias, pessoas que trabalham com minério, por isso a silicose pulmonar é chamada de a doença do mineiro. E imagina células pulmonares sendo prejudicadas, vai causar vários danos à saúde do ser humano. Outra doença também é a artrite reumatoide. Acredito que ficou um pouco claro. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos fazer aqui um exercício de fixação. Então vamos lá. No esquema estão representadas etapas numeradas de 1 a 3 de um importante processo que ocorre no interior das células e algumas organelas envolvidas direto ou indiretamente com esse processo. As etapas que correspondem 1, 2 e 3, respectivamente, em algumas organelas representadas no esquema, estão corretamente listadas em que alternativa? Então vamos lá. Isso aqui tá show. Tá show porque de cara você já vai descobrir, você já vai gabaritar aqui pra gente as organelas que estão envolvidas neste processo. Então vamos lá. Aqui nós já podemos observar o retículo endoplasmático. Nós podemos observar o retículo endoplasmático que vai soltar aqui algumas organelas que vai enviar para o complexo de Golgi, onde o complexo de Golgi irá produzir os lisossomos, as vesículas de lisossomos. Na figura número 1, nós podemos observar que está acontecendo a fagocitose, ou seja, a ingestão, uma molécula de proteína, ou um vírus, ou uma bactéria. Aqui está acontecendo a fagocitose neste processo, na figura número 1. Logo em seguida, você já pode observar a fusão entre o fagossomo e a vesícula de lisossomos. Você pode observar que aqui na figura número 3, que está acontecendo que processo? Processo é esse? É o processo chamado de vacúolo residual, onde foi depositado o que não vai ser aproveitado pela célula e vai ser excretado, vai ser exposto pela célula. Então está bem claro. Então vamos lá. Se nós fôssemos aqui responder essa questão, que questão seria? O processo que está acontecendo. Temos a fagocitose, temos a digestão celular e temos a egestão de resíduos. Aí, entre organelas, nós temos o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e o lisossomos. Logo, nós podemos marcar a alternativa B de bola, onde nós conseguimos aqui observar, neste processo desta questão, a fagocitose, que aqui a gente encontra também com o nome de fagocitose de macromoléculas, a digestão celular, que é a fusão entre o fagossomo e a vesícula de lisossomos, que é o lisossomo primário, e logo em seguida a egestão de resíduos, ou seja, a plasmocitose, onde vai ser jogado para fora o que não vai servir para a célula. E entre as organelas que fizeram parte desse processo, nós temos o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e o lisossomos. Espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima. Fiquem com Deus e até mais.